A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje, dia 25 de novembro de 2022, 8 horas e 33 minutos. Estamos dando início à sessão de julgamento da nona Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Inicialmente, agradeço a presença do Dr. Bruno, que está substituindo o Dr. Carlos. Agradeço também a presença dos advogados que vão fazer sustentação oral, Dr. Rodrigo, doutora Natália, Dr. Tiago, Dr. Rodolfo pela representação fiscal e também a presença do Dr. Walter e Dr. Rafael. Peço para que todos abram o processo do AIM 402-806, Telefônica Brasil S.A., processo de minha relatoria. Eu vou passar a leitura da acusação e eu já abro para a sustentação oral, tá? O AIM contém uma acusação. Deixou de pagar ICMS por ter emitido notas fiscais de serviço de telecomunicações contendo itens de descontos condicionais, os quais apresentavam valores negativos, inclusive de imposto, reduzindo a base de cálculos, os totais dos débitos de imposto destacados em documentos fiscais e lançado no livro Registro de Saída, por meio de escrituração fiscal digital. Segundo declarações do contribuinte, contrato de prestação de serviço e outros elementos obtidos pelos fiscos, os referidos itens de documentos fiscais relacionados individualmente no demonstrativo 1 constituem descontos condicionais concedidos aos clientes e, dessa forma, não poderiam ter abatido o montante do imposto devido nas referidas prestações de comunicação. No demonstrativo número 2B, foram totalizados os itens de descontos condicionais das notas fiscais de serviço de telecomunicação, objeto da autuação anterior específica, sendo abatidos os valores do imposto já cobrados. Para as demais notas fiscais de serviço de telecomunicações, contendo itens de desconto condicional, a totalização foi feita no demonstrativo 2A. A infração consta detalhada no termo circunstanciado da ação fiscal, parte integrante do presente AIM, estando comprovada pelas notificações do fisco, pelas declarações do contribuinte por contrato de prestações de serviço de telecomunicação aos clientes e pelos demais documentos juntados no AIM. Fica à vontade, doutor Rodrigo. Bom dia a todos, presidente, demais jogadores, representação fiscal e meus colegas. Esse é um caso muito parecido com o que já teve julgamento na semana passada. A única diferença é a acusação fiscal. Aqui se trata efetivamente dos descontos tidos pela fiscalização por condicionais e, na ótica da minha cliente, claro, eles são incondicionais. Estamos aqui tratando uma atuação dos anos de 2013 e 2014 e a origem é a prestação do serviço de telecomunicações na modalidade DDR, que é descagem direta ramal, mais conhecida como linha fixa. Então, a Telefônica, ela celebra contrato com grandes clientes, geralmente com grandes órgãos públicos, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que precisa de uma grande linha de ramais. Então, precisa de 300 ramais. E a dinâmica desses contratos é por minutagem. O que isso significa? Quanto mais minutos o cliente consumir, ele vai tendo desconto de forma escalonada. Então, consumiu 5 minutos no mês, um exemplo, 5% de desconto. 10 mil minutos, 10% de desconto e assim sucessivamente. Na ótica do fisco, essa forma de cobrança teria alguma coisa de evento futuro incerto, seria, portanto, condicional, e não poderia ser descontado esses valores da nota fiscal, que nada mais é do que a formação do preço. Então, acho que para elucidar aqui a discussão, acho que é importante a gente trazer à baila o que significa condição para o Código Civil, o artigo 121. O artigo 121 fala que qualquer condição é qualquer negócio atrelado a evento futuro incerto. No presente caso, não tem nada de futuro e nem certo. O que acontece é um contrato que é celebrado pelas partes previamente, com cláusulas estipuladas, que prevê direitos e obrigações. Um dos direitos previstos é o preço descontado se aquele cliente consumir aqueles minutos naquele determinado mês. Então, como funciona a dinâmica? A Telefônica vai naquele cliente, verifica a quantidade de minutos que foi consumida, vai para a tabela constante do contrato, aplica o desconto que é concedido previamente e emite a nota fiscal. Uma vez que ela é emitida, ela é definitiva. Isso prova a definitividade e a ausência de qualquer evento futuro incerto no presente caso. Então, não tem uma nota fiscal complementar depois, não tem nada que mude este preço. Então, essa dinâmica contratual não tem nada de condição. Na verdade, é formação de preço para que na nota conste o preço efetivamente praticado. Então, essa é a dinâmica, é assim que funciona. Outro ponto que o fisco alega é que existe nesses contratos uma multa por uma rescisão antecipada, que nada mais é do que uma cláusula penal que é muito comum em qualquer contrato. Para um contrato ser cumprido, ele tem que ter algum tipo de penalidade, senão as partes não cumpririam ele a contento.
Então, existe uma previsão nesses contratos que, se o cliente não ficar num período mínimo de 2 anos, ele vai ter que pagar uma multa rescisória caso ele se desvincule da contratação do serviço num período inferior a 2 anos. Como funciona a fórmula dessa multa? É como nós todos temos aparelho celular. Você vai na loja, você compra um celular, você faz uma linha e você tem um prazo de fidelização de 2 anos. Conforme o prazo vai passando, essa multa vai diminuindo. Então, quanto maior o tempo que você fica no contrato, proporcionalmente essa multa vai reduzindo, e isso é uma previsão constante da regulamentação da Anatel, que permite e exige que as empresas operadoras de telecom cobrem essas multas dos seus clientes. Então, esses são os 2 pontos principais. Gostaria de mencionar que eu juntei memoriais essa semana nos autos, mencionando 3 pareceres muito importantes que foram juntados. Como aqui a gente está lidando um pouco com direito civil, direito tributário e também direito regulatório, nós tomamos o cuidado de encomendar 3 pareceres de 3 professores renomados. O primeiro deles é um parecer do professor Heleno Torres, professor de Direito Tributário da USP, que, analisando os contratos objeto da autuação aqui, chegou à conclusão de que esses descontos são incondicionais, que ali não tem nada de previsão de futuro e incerto, que os contratos eles prevêem uma cláusula de formação de preço e, portanto, está correto o procedimento da Telefônica em abater esses valores à base de cálculo de ICMS. O segundo parecer é do professor José Tavares Guerreiro, também da USP, que analisou o artigo 121 do Código Civil à luz dos contratos e chegou à mesma conclusão. Chegou à conclusão que não há nenhuma condição em termos da lei para que seja aplicada nesses contratos e desvirtuado o conceito de desconto incondicional previsto. E, por fim, é um parecer do professor Floriano de Azevedo Marques, que ele que escreveu o regulamento da Anatel, e ele, analisando a cláusula da multa e analisando esta fórmula, ele conseguiu comprovar, e no parecer dele é muito claro isso, que essa multa ela é desvinculada da prestação de serviço. Nós estamos aqui diante de naturezas jurídicas distintas. Uma é natureza jurídica decorrente da prestação de serviço, a outra é natureza jurídica da cláusula penal, que é uma penalidade cobrada em qualquer contrato. Então, esses 3 pareceres são muito importantes, porque eles elucidam uma série de questões e a ótica um pouco míope do fisco em autuar minha cliente por supostamente esses descontos serem condicionais. Por fim, eu gostaria de mencionar também alguns precedentes importantes que foram juntados nesses memoriais. Alguns dessa casa, da 6ª e 10ª Câmara, que já analisaram também autuações idênticas a essa e chegaram a conclusões que o fisco agiu de forma incorreta, que os descontos são incondicionais, que a dinâmica desses contratos não desvirtua a natureza incondicional desses descontos. E, mais importante ainda, é uma decisão do TJ, porque tem uma autuação que foi mantida pela Câmara Superior do TIT, e como não poderia deixar de ser, minha cliente foi para o Judiciário. E o TJ, analisando a situação fática, a perícia contábil que foi realizada, concluiu que esses descontos são efetivamente incondicionais. E essa decisão transitou em julgado há 2 meses. Então, eu juntei também, porque é exatamente a mesma discussão, o que muda ali é só o período envolvido, mas os contratos são os mesmos, os clientes autuados ali, que faziam parte da relação jurídica telefônica, são exatamente os mesmos. Então, acho que esses precedentes caem como uma luva e demonstram a inadequação dessa autuação que merece ser cancelada. E o último ponto, eu queria mencionar sobre o juros São Paulo. A Telefônica, ela tem, eu sei que já temos a súmula 10 do TIT, que foi reformada, que o tribunal já vem aplicando a taxa Selic, já vem reenquadrando os juros de mora, mas fato é que a Telefônica tem uma situação especial aqui. Ela tem um trânsito em julgado de um mandado de segurança coletivo do Sindictel no Brasil, que ela sempre foi filiada há mais de 20, 30 anos. Então, o que acontece? Com o trânsito em julgado, aqui não estamos falando de concomitância entre ação judicial e processo administrativo. Isso acontece se o processo estivesse ativo. Esses processos judiciais estão encerrados. Pelo Código Tributário Nacional, artigo 156, inciso 10, a decisão transitada em julgado é uma causa extintiva do crédito tributário. Portanto, valores que ultrapassam os juros de mora Selic nesta autuação, eles estão extintos, não há concomitância. Então, por conta disso, eu também peço que seja analisado sobre essa ótica. Então, obrigado por me ouvirem. Estou aqui à disposição no caso de eventuais dúvidas e peço, então, o provimento total do recurso ordinário para que seja cancelada a multa e sejam reenquadrados os juros de forma que não ultrapassem a taxa Selic. E tem alguns pedidos preliminares que a gente fez de nulidade e alguns pedidos sucessivos, mas não vou entrar neles. Eu preferi focar minha sustentação oral na parte importante de mérito mesmo, relativa à natureza dos descontos. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. O voto também já estava disponível. Eu vou passar a leitura dos principais tópicos do voto. Também vou tratar das preliminares. Já adianto, sem a leitura do voto, também que eu também não estou conhecendo a questão dos juros, tá? Porque a superior também tratou da mesma forma, eu até cito a decisão da superior no mesmo sentido, tá? Vou passar a leitura a partir do item 7 do voto.
O AIM contém acusação de deixar de pagar ICMS, abre aspas, por ter emitido notas fiscais de serviço de telecomunicações contendo itens de descontos condicionais, os quais apresentavam valores negativos, inclusive de imposto, reduzindo a base de cálculo e os totais dos débitos de impostos destacados nos documentos fiscais e os lançados no livro Registro de Saída, por meio da escrituração fiscal digital. Segundo declarações do contribuinte, contratos de prestações de serviço e outros elementos obtidos pelo fisco. Os referidos itens de documentos fiscais constituem descontos condicionais concedidos aos clientes e, dessa forma, não poderiam ter abatido o montante do imposto devido nas referidas prestações de serviço de telecomunicações. O julgador tributário manteve integralmente a acusação. Inicialmente, em relação ao recurso ordinário, não conheço dos argumentos relativos à taxa de juros aplicada. Isto porque a autuada no apelo recursal informa que o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, da qual a autuada faz parte, obteve medida judicial favorável à sua tese, mandado de segurança coletivo número tal. Nesse passo, tendo em vista a existência de medida judicial, impõe-se em relação à matéria o não conhecimento pela concomitância, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º e 2º da Lei 13457/09. Registro que o julgamento anterior foi convertido em diligência para a manifestação da PGE, que informou o trânsito em julgado da decisão. Também, em situação similar, a Egrégia Câmara Superior, no julgamento da IM 4033687, dígito 6, decidiu pelo não conhecimento da matéria. Transcrevo parte do voto proferido pela Câmara Superior e continuo no meu voto. Assim, não conheço das alegações trazidas no tópico inaplicabilidade da taxa de juros estabelecida pela Lei Estadual 13.918/09. Fecha aspas. Preliminarmente, continuo no meu voto, preliminarmente, alega-se nulidade da autuação por incompetência das autoridades fiscais fazendárias de Campinas para a lavratura da autuação fiscal e vício na lavratura da presente autuação, que tem por objetivo complementar a autuação anterior. Afasta os preliminares. Inexiste o alegado vício por incompetência das autoridades fiscais fazendárias de Campinas para a lavratura da autuação fiscal. A alegação já foi trazida em diversos AIMs lavrados, em alguns casos contra a autuada. Esse tribunal já se posicionou no sentido de que inexiste previsão legal que limite a área de atuação da autoridade fazendária à circunscrição da Delegacia Regional Tributária de Limitação. Nesse sentido, transcrevo parte das decisões em que se afastou a mesma alegação e que a contribuinte é parte. A IM 4047439, dígito 2, diz o voto. Em sede preliminar, aduz a recorrente ser nula a autuação diante da incompetência da Delegacia Tributária de Campinas para promover a fiscalização e imputar penalidade, tendo em vista estar sediada no município de São Paulo, sem razão a recorrente. O artigo 4º do Decreto 44.566 de 99 estabelece as sedes das delegacias regionais tributárias, cuja quantidade e área territorial de atuação dos postos fiscais devem ser fixadas por ato do coordenador da administração tributária. A portaria CAT 141 de 2011 dispõe sobre a área territorial dos postos fiscais e delegacias regionais tributárias para fins de cumprimento de obrigações fiscais pelos contribuintes. Em nenhuma dessas disposições há limitação territorial de competência dos agentes fiscais. O mesmo se diz quanto ao artigo 2º da Lei Complementar 1059/08. Os artigos 72 e 75 da Lei 6374 não impõem pela lotação do agente fiscal de renda em uma determinada delegacia regional tributária. Ademais, a recorrente possui inscrição estadual única, prevista no artigo 2º, inciso 1 do anexo 17 do RICMES, Empresa de Comunicações, pela regra como forma de simplificação das obrigações fiscais, embora contribuinte possua diversos estabelecimentos localizados no Estado, apenas um deles está inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, sendo que todos os demais estabelecimentos também se valem dessa inscrição única na sua atividade, inclusive os situados no município de Campinas, razão pela qual o fato de não
de fato, não há qualquer dificuldade em razão da localização do atendimento ao fisco pelo contribuinte. De-se observar que a mesma questão já foi enfrentada pela 15ª julgadora deste tribunal, onde restou consignado o recurso ordinário 4014.580, dígito 7, de 4 de 11 de 2013. A decisão se reporta essa decisão. Transcrevo também decisão proferida no AIM 4058.519, e continuo no meu voto. Também cito decisão do AIM 4018.918, dígito 1. Continuo no meu voto. Na segunda preliminar, alega-se existência de vício da lavratura da presente autuação, que tem por objetivo complementar a autuação fiscal anterior. Sem razão, a preliminar não pode ser acolhida. O julgamento anterior foi convertido em diligência para esclarecimento de fato relativo a essa alegação. No cumprimento da diligência, as folhas 20.534 barras 20.553, que o valor exigido do AIM 4.102.805, dígito 3, foi descontado do quanto exigido neste AIM. Ademais, como bem destacado pelo AFR, em outros casos semelhantes, julgamentos do AIM 4058.520, dígito 7, 4047, 439, dígito 2, 4041, 873, dígito 0, 4018, 918, dígito 1 e 4022, 106, dígito 4, a preliminar foi arguída e as respectivas decisões afastaram as razões recursais. Nesse sentido, considerando que o valor exigido neste AIM não contempla o valor exigido no AIM 4.102.805, dígito 3, afasto a preliminar e passo ao mérito. No mérito, alega-se direito da recorrente ao não recolhimento do ICMS sobre os valores concedidos a título de desconto incondicional e caráter incondicional dos descontos concedidos pela recorrente. As razões de mérito não podem ser acolhidas. Não se tratam de descontos incondicionais, como alega a autuada. Os descontos concedidos têm natureza condicional, tendo em vista a existência de cláusula contratual que impõe condições para a manutenção do benefício. O termo circunstanciado da ação fiscal, juntado às folhas 7/71, pormenoriza o trabalho fiscal e demonstra de forma clara e objetiva as razões pelas quais o fisco concluiu que os descontos de fidelização são descontos condicionais que deveriam compor a base de cálculo das operações. Pelas cláusulas dos contratos de adesão, transcritas as folhas 57 a 64 do termo circunstanciado da ação fiscal, percebe-se claramente que o desconto é condicional. Sendo assim, nos termos do item 1 do artigo 1º do artigo 37 do RICMES, o valor deve compor a base de cálculo para incidência do imposto. Por oportuno, como apontado pela DRF no parecer de recurso ordinário, o AFR, em manifestação fiscal, informa objetiva a razão pela qual os descontos não podem ser considerados incondicionais. Vejamos, diz o AFR, consta no parecer da DRF. No mais, destacamos abaixo alguns trechos da manifestação fiscal de folhas 20.137 a 20.157, que aponta de forma clara as inconsistências das alegações da recorrente e comprova, destacando partes dos contratos de prestação de serviço e de seus descontos condicionais, crédito do serviço DDR e descontos de fidelização, que esses descontos compõem a base de cálculo do ICMS. Vejamos, diz o AFR. Podemos já ressaltar a estranheza que causa a afirmação da defendente de que o contribuinte concede descontos incondicionais para fidelizar clientes. A prática das empresas do setor de telecomunicação revela a concessão de descontos condicionais para fidelizar clientes. Daí porque a Cefaz editou a decisão normativa CAT 3, de 27/9 de 2004, para tratar do tema da fidelização em contratos de serviço de telecomunicações, confirmando a incidência do ICMS sobre os descontos de fidelização reconhecidos como descontos condicionais. O fisco identificou que os descontos contratuais denominados de crédito de serviço DDR e descontos de fidelização foram concedidos sob condição e, por essa razão, estão sujeitos ao ICMS. Portanto, de nada serve ao contribuinte a citação de jurisprudência pela não tributação de descontos incondicionais. Eis que não é esse o ponto em discussão. Portanto, o ponto principal da questão é verificar se os descontos contratuais denominados de créditos
do serviço DDR e de descontos de fidelização são condicionais, como considerou o fisco, o que demanda do defendente a análise dos contratos juntados como prova nos autos pelo fisco, além da possível juntada de novos contratos pela própria defesa. Nesse ponto, cumpre destacar que o defendente não analisou realmente nenhum contrato de prestação de serviço. Na sua extensa defesa, a única menção foi feita indiretamente a um trecho de contrato reproduzido no termo circunstanciado. Assim, o defendente deliberadamente evitou analisar com profundidade os seus próprios contratos de prestação de serviço de telecomunicações, limitando-se a tecer considerações de modo genérico, que, nesse sentido, se mostram vazias. O cerne da questão está em verificar se os descontos contratuais denominados de crédito de serviço DDR e descontos de fidelização são descontos condicionais ou não, o que exige análise dos respectivos contratos. O fisco fez a análise e juntou cópias dos contratos de prestação de serviço, portanto, produzindo provas. O defendente, efetivamente, deixa de analisar os contratos, as provas e produz alegações que estão desconectadas com os fatos. Mais grave é perceber que o contribuinte poderia juntar ao processo cópias de outros contratos, de modo a embasar suas alegações. Eis que ele deve ter em arquivo todos os contratos firmados com seus clientes e teve tempo suficiente para fazer busca desses contratos. Ao não juntar nenhum documento, o contribuinte não produz qualquer prova a seu favor e põe em descrédito as suas alegações. Diante disso, não se pode ignorar a possibilidade de que os contratos que o contribuinte tem em sua posse confirme ou já verificado pelo fisco que os descontos contratuais denominados de créditos do serviço DDR e de descontos de fidelização são descontos condicionais. De todo modo, se mostram vazias alegações do defendente quanto ao cerne da questão objeto do AIM. O contribuinte procura tirar o foco do desconto condicional concedido na nota fiscal de serviço de telecomunicação, alegando que o fisco teria considerado que o não pagamento da multa rescisória seria o benefício concedido ao cliente mediante condição de não rescisão do contrato. Tal alegação é totalmente subsistente, não passando de uma criação da defesa, sem qualquer fundamento, devendo ser refutada de ponto para não gerar confusão. Está claro que o benefício para o cliente eram descontos contratuais condicionais, concedidos nas notas fiscais de serviço de telecomunicação. É isso o que consta no relato da inflação, do termo circunstanciado, o que é corroborado pelas notas fiscais de serviço de comunicação, pelos contratos, pelas declarações do contribuinte e pelos demais documentos juntados aos autos. Esse benefício ou desconto era concedido sob condição de manutenção das quantidades de serviços contratuadas durante todo o prazo do contrato. Continua a DRF. Ou seja, a recorrente concedia o benefício para o cliente que eram descontos contratuais condicionais, concedidos nas notas fiscais de serviço de telecomunicação, e esse abatimento era concedido sob a condição de manutenção da quantidade de serviços contratados durante todo o prazo do contrato. Assim abatia do valor da base de cálculo do imposto os valores de descontos condicionais concedidos aos clientes, afirmando antecipadamente, englobadamente, antes mesmo da efetivação da prestação de serviço. Não é de se surpreender, portanto, a existência de indevido saldo de imposto negativo, objeto de outros autos de infração lavrados contra a recorrente. Pelo exposto, há de se concluir que a alegação da recorrente de que os valores de ICMS abatidos da base de cálculo se referiam a descontos incondicionais concedidos. Não tem a menor procedência. Os descontos concedidos pela empresa de telefonia não são incondicionais. Esse fato encontra-se fartamente demonstrado nos autos. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Cito que, em casos semelhantes, esse AIM foi... em casos semelhantes, este também foi o entendimento do ilustre juiz Inácio Kazuo Yokoyama, no julgamento do AIM 4029653, dígito 2, da juíza Maria do Rosário Pereira Esteves, no julgamento do AIM 4052015, dígito 8, e do ilustre juiz Flávio Mitsuishi, no julgamento do AIM 4018918, dígito 1. Ainda em processos em que a atuada foi parte, a ilustre juíza Mariana Rosada Pântano, no julgamento do AIM 4047439, e o ilustre juiz Roberto Biava Júnior, no julgamento 4058509, dígito 9, também consideraram descontos incondicionais, e assim sendo, concluíram que os mesmos deveriam compor a base de cálculo do ICMS.
O laudo trazido no apelo recursais às folhas tais só reforça a acusação, pois o mesmo demonstra a existência de cobrança por não cumprimento das condições para se usufruir do desconto. Ou seja, o laudo faz prova de que de fato, o desconto é condicional, vez que informa a existência de valores que foram cobrados pela autuada dos consumidores que cumpriram o quanto determinado no contrato de adesão para usufruírem integralmente do desconto. Assim, não se pode acolher a tese que o valor exigido seria apenas no AIM seria apenas do que consta do laudo. Que seria o valor que supostamente foi cobrado pelo não cumprimento de condição para se usufruir do total do desconto concedido. Destarte afasta as razões recursais de mérito, pois as cláusulas contidas nos contratos de adesão são descontos condicionais, portanto, devem compor a base de cálculo do imposto, nos termos do item 1 do parágrafo 1º do artigo 37 do RICMES. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhido. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento de dever legal. Compete apontar que a multa aqui exigida tem base legal, foi regularmente calculada e aplicada, estando os valores exigidos corretamente definidos e guarda proporcionalidade com os danos causados ao Estado e à sociedade pelo comportamento autuado. Não cabendo indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada, pois se a multa aplicada é elevada, é porque o legislador entendeu que a conduta também é grave. Por oportuno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 3457. Também, por força do artigo 28, afasta o argumento de indevida aplicação de juros sobre o valor atualizado da multa em possibilidade de incidência de multa sobre os juros. Cito decisão da Câmara Superior no mesmo sentido e registro a súmula 13 de 2018, que trata da matéria. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço parcialmente do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O processo está em discussão, o voto já estava disponível, a matéria é uma matéria conhecida aqui dentro, que são os descontos concedidos pela empresa de telefonia. Como bem tratou o doutor Rodrigo aqui, tem decisões contrárias à minha decisão. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade de se manifestar. Senhor Silva, eu posso fazer uma pergunta? Pois não. Bruno, só o melhor juízo aqui, os descontos, eles dependem da quantidade de acesso do serviço DDR. É isso. Daí, a empresa telefônica, ela verifica mensalmente quantos acessos teve e, com base na cláusula contratual, ela emite a nota fiscal de serviço de telecomunicação baseado na quantidade de acessos, dando desconto ou não. É isso? Correto. Senhor Silvio, eu sei que eu sou suplente, não gostaria de pedir vista do processo, mas o senhor permitiu eu fazer uma preferência rápida aqui e Fica à vontade, doutor passar Bruno. para os outros julgamentos? Daí no final eu apresento a preferência por aqui, pode ser? Tá ok. Tá ok, então. Obrigado. Doutor Rodrigo, então a gente vai, o doutor Bruno já analisou a matéria, né? Como eu já havia adiantado, o processo já estava disponível, então ele vai fazer uma preferência e, enquanto isso, a gente segue o julgamento, tá bom? Perfeito. Então, fico aqui aguardando. Obrigado. Vou passar o julgamento da Fera Lubrificantes. Deixa eu só fazer o pedido, doutor Bruno, por gentileza. Desculpa, senhor presidente, eu vou fazer agora. Tá. Foi? Ainda não. Mas será que... Deixa eu tentar abrir aqui de novo, então, porque pode estar dando algum tipo de problema, senhor presidente. Só um minutinho. Pronto, acho que agora foi. Foi. Obrigado.
A IM 4.142.149, Fera Lubrificantes Limitada. A doutora Natália está presente para fazer sustentação oral. O processo também é de minha relatoria. Vou passar a leitura da acusação e eu já abro para fazer sustentação oral, doutora. É uma acusação só. Deixou de pagar ICMS por substituição tributária devido ao Estado de São Paulo, por meio de guias de arrecadação de receita estadual, GARI, em descumprimento à imposição de regime especial ex officio, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 28/9/2019, nos termos do artigo 264, inciso 4 do RICMES, disciplinado pela Portaria 53 de 2013. As referidas operações tiveram origem na refinaria de petróleo de Manguinhos S.A., estabelecimento localizado no estado do Rio de Janeiro. O contribuinte foi regularmente notificado a fazer prova dos recolhimentos relativos a cada operação de entrada, sem comprovação até a presente data. Doutora Natália, fica à vontade, a acusação é uma acusação só, deixar de pagar ICMS na entrada de combustível em razão de regime especial ex officio. Isso, bom dia a todos. Bom dia. Bom, acredito que também é um assunto, né, já conhecido dessa Câmara. A gente apresentou os memoriais, eu não tenho nada, novo para pontuar, só gostaria de ressaltar a questão do argumento da recorrente da investigação da dúplice cobrança nesse caso, porque a sistemática de recolhimento do ICMS-ST na cadeia de combustíveis, ela fica concentrada na refinaria, né? Então, é de responsabilidade da refinaria o recolhimento do ICMS-ST e a distribuidora, ela fica como substituída, né? É um caso de regime ex officio, mas a questão que eu gostaria de pontuar é que, nesse caso, a recorrente entende que deveria ter havido uma investigação acerca do recolhimento pela refinaria, do destaque do recolhimento pela refinaria, para que fosse atribuída a ela a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST, para que não ocorra como em casos anteriores, né, de inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal em face da refinaria e também a cobrança em face da substituída, no caso a distribuidora. Então, eu gostaria de pontuar apenas essa questão para que seja analisada por essa Câmara e acredito que é isso mesmo. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutora Natália. O voto também já estava disponível. A matéria também já é conhecida. Eu vou passar a leitura direto do voto a partir do item 8, tá? A acusação de... O AIEB descreve a acusação de deixar de pagar, abre aspas, ICMS por substituição tributária devido ao Estado de São Paulo, em operações de entradas interestaduais de gasolina A por meio de guia de recolhimento de arrecadação de receitas estaduais, em descumprimento à imposição de regime especial ex officio, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 28/9/2019, nos termos do artigo 264, inciso 4 do RICMES, disciplinado pela Portaria CAT 53/2013, fecha aspas. Demonstrativo juntado às folhas 8 e 14 identifica que as operações ocorreram no período de 14/9 a 4/5 de 2020. O relatório fiscal, juntado às folhas 553/554, informa que as aquisições têm origem em operações com a refinaria de petróleo de Manguinhos S.A., localizada no estado do Rio de Janeiro, e que a inscrição estadual da refinaria de petróleo de Manguinhos S.A. no estado de São Paulo foi cassada por inadimplência fraudulenta, com publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 8/11/2017, permanecendo com situação cadastral ativo por determinação judicial até 3/12/2019, quando sua situação cadastral passou a inapto, após o julgamento do recurso interposto junto ao Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Também informa-se
que o recolhimento do imposto deveria ter sido efetuado pela autuada, em razão de regime ex officio. Vejamos. Então, consta do relatório circunstanciado. Em 13/8/2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o regime especial ex officio, que atribuiu ao estabelecimento da empresa Fera Lubrificantes Limitada, IE número tal e CNPJ número tal, a condição de sujeito passivo por substituição tributária, conforme estabelece o inciso 6 do artigo 264 e disciplina da Portaria CAT 53/2013. Em 28/9/2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo novo regime especial, que, em adição ao anterior, determinou aos estabelecimentos Fera Lubrificante Limitada, CNPJ base número tal, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre as operações que efetuar com combustíveis líquidos derivados de petróleo, desde a saída da refinaria até o consumidor final, na entrada no território do Estado de São Paulo de combustíveis líquidos derivados de petróleo. O contribuinte deverá efetuar o recolhimento de ICMS por meio de GARI, devendo constar no campo informações complementares da guia o número da nota fiscal a que se refere o correspondente recolhimento. Fecha aspas. Continuo no meu voto. As razões recursais não podem ser acolhidas e a decisão de mérito da primeira instância deve ser mantida integralmente. Inexiste alegada duplicidade de constituição do crédito tributário. O fundamento da acusação é o dever de recolhimento do imposto definido pelo regime especial ex officio, de folhas 2272/2273, que foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 28/9/2019. A acusação contempla fatos geradores no período de 14/10/2019 a 4/5/2020, após a vigência do regime especial, pouco importando, assim, a regularidade ou não da inscrição estadual da refinaria de petróleo de Manguinhos, S.A. A citação do parecer do eminente jurista Dr. Paulo de Barros Carvalho não tem o condão de afastar a acusação, pois a existência de retenção está contrária à disciplina imposta à autuada, regime especial ex officio. Nesse contexto, não há como ventilar que caberia ao fisco a prova de inexistência de dupla exigência do imposto, pois caso o imposto fosse recolhido pela refinaria de petróleo de Manguinhos, caberia a restituição. A decisão recorrida se pronunciou corretamente no mesmo sentido, de que a dupla exigência implicaria em pedido de restituição pela refinaria de petróleo de Manguinhos, S.A. Vejamos, transcrevo parte da decisão de primeira instância que trata do tema e avanço no voto. Os argumentos de existência de coisa julgada que proibiu a cassação da IE da refinaria de petróleo de Manguinhos não revela erro no trabalho fiscal. Primeiro, porque a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que ampara a manutenção da situação de inaptidão da inscrição estadual. Segundo, e mais importante, a autuada é quem tem o dever do recolhimento do imposto, conforme determinado no regime especial ex officio. Assim, pouco importa nesses autos a regularidade ou não da inscrição estadual no Estado de São Paulo da remetente das mercadorias. No tópico impossibilidade de invalidação automática dos eventuais deveres instrumentais da refinaria de petróleo de Manguinhos, S.A., a recorrente alega que, abre aspas, a desídia do fisco em suspender a IST da refinaria, permitindo com isso que aquela empresa emitisse notas fiscais com retenção do ICMS-ST e constituísse o respectivo crédito tributário por declaração, não pode ser imputada à recorrente, que inclusive arcou com o encargo econômico do tributo retido. Fecha aspas. Sem razão, no período da acusação já vigorava o regime especial que determinava o recolhimento de ICMS-ST pela autuada. Assim, eventual existência de recolhimento ST pela refinaria estaria incorreto, por força do regime especial. O dever de recolhimento do ICMS-ST estava a cargo da autuada. Afasto as teses argumentativas trazidas nos tópicos nulidade do regime especial
01 de 2020, nulidade do ato administrativo por ausência de requisito fundamental e cerceamento de direito à defesa, indevida aplicação do artigo 488 do RICMES e inobservância do artigo 19 da Lei Complementar 1320 de 2018, ilegalidade do regime especial por transferência de responsabilidade tributária do substituto para o substituído tributário. O regime especial imposto pela Secretaria da Fazenda está de acordo com a legislação. O julgador de primeira instância está correto ao afirmar que, abre aspas, não há possibilidade de se discutir neste processo administrativo a legalidade de norma válida e vigente em nosso ordenamento jurídico. Ocorre que este órgão de julgador de primeira instância administrativa não possui competência legal para apreciar eventual legalidade ou não do ato administrativo que impôs o regime especial ex officio, nos termos da Portaria CAT 53/2013, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 28 de nove de 2019. É dizer, há um ato administrativo anterior à confecção do presente AIM, que não pode ser discutido incidentalmente nesses autos. Continuo no meu voto. Isto porque o inciso 2 do artigo 93 da Lei 13.457/09 dispõe expressamente que não é competência abre aspas, das delegacias tributárias de julgamento, nem do TIT, as questões relativas a regime especial. Vejamos, transcrevo o artigo 93, inciso 2, e continuo no voto. Assim, por falta de competência, não cabe a este órgão de julgamento discutir aspectos relativos ao regime especial imposto à autuada, que, como bem dito pela primeira instância, é um ato administrativo anterior à confecção do AIM, que não pode ser discutido incidentalmente nestes autos. Quanto à alegação de impossibilidade de cálculo dos juros de moras acima da taxa Selic, compete apontar que os fatos geradores são do ano 2019 e 2020. De tal sorte, os juros aplicados já estão limitados à taxa Selic, conforme dispõe a legislação em vigor, alterada pela Lei 16.497 de 2017. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento legal. Adicionalmente, por força do artigo 28 da Lei 13.457/09, não há como afastar a aplicabilidade de multa sob o argumento de que a mesma é confiscatoriedade, considerando que o dispositivo legal que define a multa é válido e vigente. Antes exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento para manter integralmente a acusação. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado, o voto também já estava disponível, a questão também já foi discutida em processo anterior. Alguém quer se manifestar? Vou encerrar os debates e passar o voto. Doutora Natália, por decisão unânime, o AIM foi mantido integralmente. Só para reforçar, os fatos geradores aqui são do ano de 2019 e 2020, por isso que ele já segue a limitação da taxa Selic, tá? Tá, joia. Tá certo. Agradeço a todos, um ótimo dia. Bom dia e bom final de semana. Tá? Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutor Bruno tá elaborando ainda, né, doutor? Eu já só estou revisando aqui, doutor Silvio, mas se quiser passar para o próximo caso, daí a gente Tá daí dá ok. tempo de finalizar. É o retorno de vista da Electro. Doutor Rafael conseguiu gravar o voto? Consegui sim, doutor Silvio, está gravado já. Tá ok.
só para relembrar aqui, é um retorno de vista, e nesse caso aqui eu tinha neguei provimento ao recurso de ofício e dei parcial provimento ao recurso ordinário. Lembrando que o Dr. Rafael tinha levado em vista para analisar a questão da decadência, né? Se eu me recordo. E as manifestações da DRF. Isso, as manifestações da DRF também. E a DRF também acabou levando em vista. Dr. Rafael, fica à vontade. Lembrando também que o Dr. Tiago está presente. Se alguém tiver alguma dúvida para esclarecimento de fato, eu abro para o Dr. Tiago se manifestar, tá ok? Eu vou antecipar aqui já a minha conclusão. Minha conclusão é que eu vou acompanhar integralmente o Dr. Silva, porque depois da análise do processo, realmente eu me convenci que não subsistiam as argumentações da DRF e eu acompanho integralmente o Dr. Silva. Só fazer a leitura aqui para constar. De vista dos autos, para menor análise das provas e reflexão acerca dos argumentos trazidos pela doutora Apreciação Fiscal em sua manifestação. Primeiramente, adoto o bem elaborado relatório do juiz relator Silvio Kichanaga, a quem rendo minhas homenagens. A doutora Apreciação Fiscal argumenta que, relativamente aos subitens 1.1 e 3.1 do AIN exordial, uma vez que as operações em questão foram consideradas isentas pelo contribuinte, não tendo havido qualquer recolhimento do imposto por parte da autuada, não se deve aplicar a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, mas sim aquela disposta no artigo 173, para inciso 1 do referido plano legal. Argumenta ainda que o item 1 do AIN em tela deve ser integralmente mantido, pois, em que pese a recorrente alegar que os destinatários sejam escolas públicas estaduais, existem irregularidades formais que impedem a fruição do benefício previsto no artigo 55 do anexo 1 do regulamento CMS. A meu ver, os argumentos da doutora Apreciação Fiscal não merecem prosperar. No que diz respeito à regra decadencial aplicável, em que pese as operações em questões tenham sido consideradas isentas pelo contribuinte, houve a declaração e antecipação do pagamento do ICMS referente às operações do período, estando perfeitamente caracterizada a hipótese prevista no artigo 150 do CTN e, portanto, aplicável a regra decadencial de seu parágrafo 4º. Relativamente ao item 1 do AIN, após a análise das provas dos autos, entendo que, mesmo diante das irregularidades formais apontadas pela representação fiscal, a recorrente trouxe elementos suficientemente capazes de demonstrar a realização das operações com escolas públicas estaduais, estando caracterizada a situação autorizadora do benefício previsto no artigo 55 do anexo 1 do regulamento. Além disso, como bem apontado em seu voto pelo ilustre juiz relator, o conjunto probatório produzido pelo fisco não demonstra efetivamente que as unidades consumidoras não são órgãos da administração pública estadual direta e suas autarquias, apontando apenas a existência de irregularidades formais que foram adequadamente esclarecidas pela recorrente. Assim, após a análise dos autos, acompanho integralmente o voto do ilustre relator Silvio Kichanaga, pois a ele não cabem reparos. É como voto. O processo está em discussão. Alguém deseja se manifestar? Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, doutor Rafael. Doutor Rafael, só para ficar claro para mim, então o senhor considerou como homologáveis as declarações que o contribuinte apresentou nas GIAs, correto? Eu entendi que no momento em que ele faz toda a declaração e das GIAs antecipa pagamentos, a gente tem a atividade plenamente executada, então caberia ao fisco fazer a homologação da atividade do contribuinte, conforme prevê o artigo 150. Tá, como o doutor Bruno não estava presente aqui, eu só ressalto, então, novamente, a questão que a gente, considerando como homologáveis as declarações, né, a gente está concluindo aqui que o prazo para o fisco homologar ou não as operações do contribuinte é inferior a 5 anos, porque a gente chama atenção aqui que ele havia apresentado as declarações, acho que dia 18 de outubro e dia 1º, o auto já havia sido, inclusive, notificado ao contribuinte, né? Então, só reforçando esse ponto, como mais uma ressalva. Muito obrigado. Tá ok. Obrigado,
doutor Rodolfo. Alguém deseja se manifestar também? Confesso que, assim, em votos anteriores, eu também aplicava 173 aqui para decisões desse tipo. Só que, o que acontece? A Câmara Superior, ela já, as decisões têm caminhado para aplicar o 150. Então, eu alterei meu entendimento. Meu entendimento era que sempre deveria haver pagamento, né? Mas eles têm considerado atividade também. Então, houve emissão da nota fiscal, houve o registro, então já contaria daí o fisco, para caso de falta de pagamento, tá? Então, por isso que eu acabei vendo a questão e mudando meu entendimento, né? Mas a questão ainda está aberta e com o tempo, quem sabe a gente altera de novo ou vamos caminhando para isso daí, tá bom? Mas assim, meu maior problema é eu manter um 73 aqui e lá em cima alterar, né? Então, eu acabei seguindo, eu cito muito a decisão da superior nos meus votos, então eu acabei seguindo a decisão da superior nesse sentido, tá ok? Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. O julgamento foi encerrado, tá? Manteve meu voto que eu já havia apresentado. Dr. Rafael acabou concordando comigo e o Dr. Walter e o Dr. Bruno me acompanhou pelo julgamento, tá ok? Pela decisão. Perfeito. Bom dia formalmente a todos. Bom dia. Eu não falei, né, dessa vez. Mas eu dou bom dia, saúdo a todos. Agradeço pela análise do caso com a profundidade que se deve analisar. Eu desejo um ótimo julgamento ao senhor e tenha um bom final de semana. Obrigado. Tenha um bom final de semana também. E um bom jogo na segunda-feira. A todos nós. Começamos bem, né? Tá jóia, então. Obrigado. Doutor Silva, eu posso salvar o voto de preferência já? Se quiser passar a leitura, aí o senhor vai revisando de novo. Aí se tiver, depois o senhor salva. Fica à vontade. Eu acho que ajuda, daí fica... Pode passar para esse caso ou o senhor quer ir para o... Pode passar, pode passar. Ficou curto aqui, até por questão de tempo, mas tentei abranger tudo. Okay. Vamos lá. Pedir preferência, tendo em vista a complexidade de argumentos que o caso envolve, bem como o robusto voto proferido pelo ilustre juiz relator, adotando o relatório por ele elaborado. A discussão aqui orbita em torno da natureza dos pontos concedidos pela recorrente, se condicionais ou incondicionais. Nesse sentido, analisando aos autos, em especial as cláusulas transcritas nas páginas 57 a 64 do termo circunstanciado, verifico que os descontos concedidos pela recorrente dependem da quantidade de acesso ao serviço de DDR, descagem direta ramal digital, bem como o tráfego mensal de minutos decorrente da soma do tráfego em minutos do local do tronco-chave fornecido e prestado pela recorrente aos seus clientes. Dessa forma, se a quantidade de acessos ao DDR, bem como o tráfego mensal for consumido ou realizado durante o período mensal nos termos em que previsto no contrato, haverá concessão de descontos pela recorrente aos seus clientes mediante a emissão de documento fiscal, a qual se dá de forma mensal, em razão dos serviços serem continuados. Para a definição sobre os descontos serem condicionais e incondicionais, entendo que deve ser analisado o artigo 121 do Código Civil, o qual eu deixo de ler aqui. Desse modo, apenas será considerado desconto condicional aquele que depender de um evento futuro incerto, ou seja, apenas a existência de um evento futuro é condição necessária, mas não suficiente, devendo também ser incerto. No presente caso, entendo que os eventos têm sua previsão contratual, de modo que tanto a recorrente quanto seus clientes têm plena ciência e conhecimento das possíveis condições que podem ocorrer. Desse modo, os descontos concedidos durante a vigência contratual
decorrente de serviços prestados de forma continuada, permite a verificação mensal do cumprimento contratual e das suas condições, de modo que permitirá a formação do preço a ser cobrado, de acordo com cada hipótese prevista contratualmente. Portanto, a cobrança não se dá com base em um evento futuro incerto, mas sim com fulcro nas cláusulas já previstas, o que, a meu ver, configura desconto incondicional, não havendo a subsunção à hipótese de incidência enunciada no artigo 37, parágrafo 1º, item 1 do regulamento. Ademais, o fato de o desconto ser concedido antes da emissão do documento fiscal já evidencia por si só... Deixa eu só arrumar aqui. Que se trata de desconto incondicional, como também entendido pela Receita Federal do Brasil, nos termos da Solução de Consulta COSIT 34 de 2013, a qual, não obstante não seja vinculativa esse órgão de julgamento, elucida a interpretação acerca das disposições tributárias. Nesse mesmo sentido, observo alguns julgamentos desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas em sentido convergente ao meu, a exemplo dos julgados nos AINs, e aqui eu citei 3 AINs. Portanto, peço vênia para discordar do ilustre relator por entender tratar-se de desconto incondicional não passível de tributação pelo ICMS. Diante do exposto, conheço e dou total provimento ao recurso ordinário, reformando a decisão recorrida para fim de cancelar integralmente a autuação fiscal. É nesses termos, senhor presidente. Ok, doutor Bruno, obrigado. Como já havia dito, tem decisões aí para os dois lados. Alguém mais quer se manifestar? Doutor Walter, doutor Rafael? Fica à vontade, doutor Walter. Presidente, eu não vou fazer uma preferência, não, porque são muitos votos, né, para analisar. Porque até eu vou acompanhar o presidente, assim, eleitoral, e o desconto condicional é condição. Quando o advogado fez sua sustentação, importando o 121 do Código Civil, ele faz uma leitura correta, obviamente, mas na hora de expor a sua tese, por mais que tenha pareceres, parece estranho, né? Quando eu coloco numa condição, se você... É igual desconto condicional. Se você pagasse... Desconto condicional comercial. Se você pagasse com 5 dias de antecedência, eu te dou um desconto. Já está escrito lá. É difícil quando está escrito num documento qual é a forma, né? A formatação do preço, a precificação, com desconto, sem desconto, está escrito no documento, né? O desconto incondicional é uma situação, assim, não prevista, né? Sem compromisso nenhum, destaque na nota, simplesmente dar um desconto condicional porque foi concedido, né? Como se fosse uma bonificação, que também tem essa conotação. Mas aí, quando tem um contrato, tem previsão, determina qual seria a forma de conceder, aí eu fico com dificuldade para entender juridicamente se isso não é condição, né? Então, vou manter a minha velha linha, né, que eu aprendi em direito civil lá de trás e acompanhar integralmente o voto do relator. Doutor Rafael, pretende se manifestar? Não, doutor, eu vou acompanhar o voto do relator também. Então, ok. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Rodrigo, como o doutor Walter e o doutor Rafael já tinham adiantado oralmente, eles me acompanharam, o AIM, então, foi mantido integralmente. Tá ok? Obrigado. Obrigado a todos, bom dia, bom fim de semana. E já agradeço ao doutor Bruno também por ter analisado o processo antes, né? Como já havia adiantado, meu voto também já estava disponível e já ter pré-elaborado a preferência aqui para agilizar o julgamento. Tá ok? Perfeito, obrigado. Tchau, tchau. Agradeço, senhor presidente.
O último processo da pauta, a IM 411-107, Fralmix Universo Limitada, ME. Dr. Walter é o relator, trata-se de um recurso de ofício. Fica à vontade, Dr. Walter. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou acompanhando aqui até a própria posição da representação fiscal. São duas posições, vamos colocar assim, porque tem o doutor Rodolfo também sobre a taxa Selic e sobre a manutenção também da decisão de primeira instância. É um recurso de ofício e com relação apenas à redução de multa e juros por recapitulação, né, de dispositivos legais. Então, eu vou passar aqui a parte do voto, é muito curto, porque realmente eu estou só acompanhando aquilo que a própria doutora representação, o agente fiscal de renda também, concordaram com a recapitulação. Aí eu digo assim, tendo em vista que o agente fiscal de renda e a doutora representação fiscal concordaram com a recapitulação da infração e da multa, e não havendo manifestação da recorrida dos solidários, entendo que a decisão de primeira instância deve ser mantida em seus próprios fundamentos e dispositivo. Acato o pedido da representação fiscal para aplicação da súmula TIT número 10, revisada em 9/6/2022, no sentido de que os juros aplicáveis são aqueles utilizados para cobrar os tributos federais. Por essas razões, conheço do recurso de ofício e lhe dou parcial provimento apenas para corrigir os juros do auto de infração, agora com base no que determina a súmula TIT número 10, revisada em 9/6/2022. Como voto, presidente? Só perguntar aqui para o Rafael aqui. Como é que vai gravar isso aqui, Rafael? Vai ficar parcial provimento? Olha, eu acho que sim, porque... Não, me querei. Eu preciso que ele... Vai abrir prazo para o contribuinte, né? Vai abrir prazo para o contribuinte. A gente quer... Mas, assim, pelo menos vai ficar negritado, né, meu? Para o posto fiscal ir lá e ajustar os juros, né? Vai ficar a fazenda vencida, então vai ter que ajustar o DDF, vai para o posto fiscal ajustar o DDF, porque a fazenda foi vencida, tanto na questão dos juros quanto na recapitulação. Acho que é melhor. É melhor. Vamos manter como parcialmente provido. Okay. Parcialmente confuso. É confuso, né? Mas tudo bem. É confuso, mas eu acho que para fins de controle, acho que é melhor. Melhor. Estou registrando, presidente. Ok. Tem alguma dúvida do voto também? Doutor Bruno quer se manifestar? Não? Tá, joia. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o julgamento do AM 411-107, Fralmix, o julgamento deste processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um bom dia, bom final de semana, e novamente agradeço aqui ao Dr. Bruno, que veio substituir o Dr. Carlos. Agradeço também ao comparecimento do Dr. Walter, Dr. Rafael e Dr. Rodolfo também. E agradeço o Hélio também por estar nos ajudando aqui a transmitir. Tenham todos um bom dia e bom final de semana. Bom dia, bom final de semana. Eu que agradeço, senhor presidente. Fico à disposição de vocês, o que vocês precisarem. Estarei sempre aqui à disposição. Obrigado, doutor.